Boa tarde a todos. Antes da gente iniciar, desligar o telefone, colocar no modo avião, né? Se tiver alarme, é melhor desligar, porque às vezes a gente tem alarme e aí o alarme toca no meio da palestra. O meu eu tô tentando desligar até agora, mas eu vou conseguir ainda. Mas é ideal para a gente manter a harmonia, tá? E aí a gente inicia com a página de hoje, do livro Palavra de Vida Eterna, lição 102, nas contas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam e experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos nos concentrar, elevando os nossos pensamentos para o alto, para o nosso divino Mestre, agradecendo por aqui conseguirmos chegar, agradecendo por esses momentos que teremos, que é um banquete de luz que Deus nos oferta através dos bons espíritos e através de todos aqueles que se propõem a estudar antes e trazer para nós as suas reflexões, os seus estudos, enfim, Senhor. Abençoa a Ana no comentário que ela fará, abençoa a Sandra na palestra, dando-lhe a intuição, a calma, o amparo, o sustento, que ela possa sentir a vibração dos bons espíritos que estão ao seu lado, envolvendo-a no teu amor e na tua luz, para que palavras doces, mas palavras certas, palavras que trazem lições profundas para nós espíritos imortais. E que tu possas, Senhor, envolver a cada um de nós que aqui estamos e a cada um que receberá essa palestra de onde estiver, amparando, sustentando, dando ânimo, força, coragem e fé. Que seja, pois, Mestre, em teu nome, em nome de Deus, Pai, acima de tudo, é que pedimos a tua permissão em teu santo nome para iniciarmos a palestra pública, a reunião pública da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje a gente vai estudar... Você quer que eu leia? Não. Quer? Não? Tá, então eu vou dar a palavra para a Sandra, que vai fazer a palestra sobre o Evangelho do capítulo 12, nos itens 11 e 14.
Por favor, Sandrinha. Esse aqui? Isso aí. Só isso. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor, a nossa casa que nos acolhe e que a gente agradeça a oportunidade de trabalho em todos os sentidos, não é? A gente... Eu ia aumentar, mas... tá bom, né? Vocês estão ouvindo bem. Então, agradecemos todas as oportunidades de trabalho. Às vezes a gente fala assim, fazer uma aguinha é algo tão simples. A gente não sabe o valor, não é? Não sabe como os espíritos são ajudados, como eles nos ajudam, como as pessoas são ajudadas com aquela água. Quando a gente pede... para depositar toda a coragem, esperança, o remédio necessário para que quem for tomar possa ser beneficiado. Então, a gente costuma falar assim, antes eu fugia, né, dos convites, para fazer isso, para fazer aquilo. E hoje, graças a Deus, não falo só por mim, porque a gente vê a modificação e a transformação de tanta gente, e as pessoas se predispõem a dar um curso, a dar palestra, a fazer um comentário, a dar passe, porque a gente recebe tanto dessa casa. Então, eu falo assim, não é moeda de troca. A gente tem um olhar, um coração aberto, a gente vê a ajuda que a gente recebe, não é? Então que sejamos gratos por tudo, pela nossa vida, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de fazer o bem. Então sejamos gratos por aqui estarmos hoje, como a Juliana bem falou. Então, hoje a gente vai dar continuidade do estudo, que tem como título maior, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O título é Duelo. Não vou falar, né, que a gente duela o tempo todo. A gente vai começar trazendo uma definição que está no dicionário espírita, né, de Palhano Júnior, onde ele fala assim, duelo significa combate entre duas pessoas, luta com armas iguais, qualquer forma de combate, luta, desafio, oposição, duelo de ideias. Mas por que Kardec ele trouxe esse tema aqui, que está no Evangelho, que vem depois de ódio, né, que a Fabienne trouxe, a vingança, né, uma série de sentimentos difíceis que a gente tem que combater. Por que ele encaixou o duelo no amai os vossos inimigos? Aí a gente vai pesquisar o contexto histórico da época que Kardec viveu, que foi século XIX, 1800 e por aí vai, né? 60, 70 ou 50, por aí vai, 1800. Então, na época de Kardec, ainda era muito comum essa prática de duelar. Mas não era só em Paris, acontecia na Alemanha, na Itália, né, em várias partes, em vários países. Então, era comum essa prática,
essa violência entre os opositores e os ofendidos. E a gente tem que saber. Então, o duelo, ele funcionava como código de honra. Era uma questão de honra quando você propunha um duelo. Então, a literatura espírita, ela fala que na sociedade de Paris, você tinha, né, o que determinava o teu status? Para você estar lá no alto poder, né, na auto-aristocracia. Era o respeito que as pessoas tinham contigo, era a reputação, era o poder político, era a influência. Então, isso tudo contava para que você fosse uma pessoa respeitada. Se alguém rebatesse uma ofensa, você não podia recusar. O projeto era o duelo, tem que ir para o duelo. Então, era uma sociedade que a única forma aceita da pessoa promover, das pessoas promoverem a coragem, não é? A masculinidade, o respeito, era duelando. Hoje em dia é um pouco diferente, mas o duelo ainda existe, não é? Então, aquele que se recusasse, ele era visto como um covarde. Ele era marginalizado da sociedade. Não tinha respeito, principalmente pelos políticos, pelos intelectuais, não é? Que faziam parte daquela... Não falo casta porque não era considerado, né, em Paris esse modo de designar as classes sociais. Mas era muito difícil. Então, era colocado. Aí a gente pensa assim, essa prática permaneceu durante muito tempo, mas muito tempo. Tá? Então, se a gente pensa assim, se era uma prática onde era importante para as convenções sociais, para você ser respeitado, em contrapartida, ela feria o quê? Já que você perdia a vida ou o outro. Duelavam, um dos dois ia perder a vida. Então, essa prática feria as leis de Deus, o respeito à vida. Então, Kardec, ele inclui esse tema no Evangelho, pelas pesquisas que a gente faz, pelo que a literatura espírita traz para a gente. Por quê? Vamos falar daquela época. Havia muito um sintoma de retardo moral, né? Retardo moral, tem uma palavra, de atraso moral daquela sociedade, daquelas pessoas, daquele momento, daquele século. Tá? Mas onde é que a gente aplica? As pessoas tentavam solucionar o quê? O que elas recebiam de ofensa, não é? Pelo modo violento. Violento de você matar, de você tirar a vida. Certo? Então, elas elevavam a honra acima de quê? Do valor da vida. O bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida, que é a vida de todo mundo. Então, o Kardec, ele percebeu isso e trouxe esse tema. E a gente percebe que isso tudo, como ele vai falar agora no item 11, é contra as leis de Deus. Tirar a vida das pessoas, Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Não é? Hoje na escola, a gente fez um grupinho que teve um tempo vago. Estava eu, mais algumas alunas e uns alunos. Tinha uma evangélica, tinha uma umbandista, tudo jovem. Tinha outro evangélico e a Sofia, que era evangélica, ela fala assim, Deus me deu o dom da palavra. Então, pelo Salmo número 1, então ela foi enumerando, né? Professora, já leu a Bíblia? Eu falei, já. Mas a gente lê o Evangelho, que vem segundo o Espiritismo, eles sabem que eu sou espírita. E vem falar, esclarecer tudo que Jesus veio dizer de forma clara. Não é? Então, ela é muito interessante quando ela começou a falar sobre a voz de Deus, sobre mais ou menos isso que a gente está falando aqui, só que com outras palavras. E eu percebi que no final tudo, ela vai para o mesmo lugar, Deus, Jesus, porque ela falava assim, a gente estuda sobre Deus, sobre Jesus, mas Deus
uma coisa que eu debati com ela, que ela fala assim, Deus castiga. Aí eu falei assim, Deus é pai amoroso, justo. Somos filhos. Aí fui falando aos pouquinhos, não é? Com jeito, porque a gente não pode falar na escola sobre religião, mas a gente estava conversando. Então, eu trouxe por quê? Porque a gente sabe que tirar a vida do outro, e o tema ali na hora foi sobre tirar a vida do outro. Por isso que me lembrei agora, né? Poxa, um policial que tira a vida de uma pessoa, e a pessoa, um bandido, vamos falar assim, uma pessoa que tira a vida da outra. Como é que funciona isso? Então, mais ou menos a conversa foi por aí. E nós somos multiplicadores do conhecimento que a gente entende, que a gente estuda na casa espírita, não é? Então, com jeitinho, com delicadeza, você vai colocando o seu ponto de vista, o seu não, da doutrina, não é? Então, os espíritos, eles nos informam, quando a gente estuda o livro dos espíritos, quando Kardec pergunta assim, o que atrasa o nosso progresso? O que atrasa a gente caminhar? Quais os sentimentos que fazem com que a gente estacione, que a gente não vá adiante? É o orgulho e o egoísmo, não é? E daí vai gerando a vaidade e por aí vai. Mas é o orgulho e o egoísmo. Então, a lição de hoje, ele fala que a base para o duelo, né? A base para o duelo, o sentimento que grita quando você recebe uma ofensa, que a gente recebe ofensa e a gente ofende também, não é? Tem a dupla, mão dupla. A gente ainda não está no estágio que a gente fala assim, não ofendo mais. Não, ainda não, mas a gente vai chegar lá. Então, a base do duelo é esse sentimento, né, difícil que você demonstra quando você recebe uma ofensa. Qual é o sentimento? É o orgulho ferido. Você não aceita que a pessoa fale qualquer coisa, você fica melindrado, você acha que ela falou porque ela se acha superior, e às vezes a pessoa está conversando, dando um conselho, mas há modos de falar, modos e modos diferentes, não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala, para que a gente não ofenda as pessoas. Às vezes a pessoa não está no momento bom, e a gente tem que ter olhos de ver em relação a isso. A gente não pode ser insensível diante do outro, da dor do outro, diante do que ele está passando, diante dos momentos difíceis. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, a base do duelo é o quê? Orgulho ferido. Aí você vai responder na mesma moeda. Bateu, levou. No caso, eles iam para o duelo. Então, Kardec, ele traz esse tema na lição de hoje, né? E as mensagens explicando sobre essa lição são trazidas por 4 espíritos. O primeiro, eu falei, eu não vou esquecer, mas esqueci. É muita coisa. É o Bispo de Argel, Adolfo Bispo de Argel. Depois vem um querido Santo Agostinho, depois vem um espírito protetor, depois vem Francisco Francisco Xavier. Não é o nosso Francisco Xavier, é um outro espírito, né? Então eles vão vão explicando, vão tendo o olhar. No final a essência é o quê? Duelar é contra as leis de Deus. À medida que a gente se modifica como espírito imortal, que a gente conquista valores como o amor, como a tolerância, como fazer o bem, a gente não vai querer mais duelar. À medida que a gente se colocar no lugar do outro, acabou o problema. Se coloca no lugar do outro, você vai querer ser ofendido? Não vai. Você vai querer magoar? Você não vai. Mas não vai mesmo. Você vai querer maltratar uma criança, se coloca no lugar dela, mas não vai. Eu falo assim com sentimento, não vai. Porque quando você pensa em... fico até emocionada. Não fazer com o outro, não é? Aquilo que você não quer que faça contigo, você não quer sofrer, não é?
Você não quer ser humilhada, você... Então, é essa a nossa meta. É isso que Jesus fala pra gente. Não é? Então, vamos lá. Os espíritos, eles vêm falar, ainda não comecei a ler, a gente já vai ler o número 11, que o orgulho do mundo faz com que o homem prefira o quê? Matar e morrer. O orgulho do mundo, o orgulho ferido, a pessoa é desmedida, ela não tem um contraponto, ela não tem um equilíbrio, porque o ódio, a vingança, que são imperfeições nossas, eles estão muito mais fortes ainda, não é? Por isso que a gente vê a guerra, a gente vê as desavenças, a gente vê guerra de tudo que é classe política, é na família, é no trabalho, não é? É entre os alunos, porque a gente ainda não conquistou essa virtude. Então Kardec, ele traz esse tema para redefinir o conceito de honra. Qual é o verdadeiro sentido de honra? Aí ele vem falar, é saber perdoar, que é uma palavra também para a gente muito difícil, não é? Mas, e outra, superar as ofensas. Então vamos ver como é que Adolfo, bispo de Argés, no item 11, ele vem dissertando sobre o duelo. Está na página de vocês. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo, com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar. Pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele levemente sem o ferirem, sem o impedirem de continuar a sua caminhada. Então vamos dar uma paradinha aí que ele fala sobre essa viagem. Aquela pessoa que encara a vida como uma viagem, não é? Que é passageira, ele vai encarar a vida diferente. O objetivo dele é chegar no destino. Então vamos pensar na gente. A gente faz uma viagem, não é? Eu puxei a sardinha para a minha vida. Não é? Então pensei logo no meu filho que está longe. A gente faz e ele está na minha mente aqui. A gente faz uma viagem, né? Programa fazer uma viagem. Aí pega a estrada, pega o carro. Né? Meu objetivo qual é? Chegar lá em São Paulo, né? Para abraçar, para beijar. Então, nessa viagem, podem acontecer várias coisas. O pneu pode furar, a gente pode encontrar um trânsito muito severo e a viagem durar mais horas do que a gente pensa. Mas o meu foco, o meu pensamento é chegar lá, certo? Então, se o pneu furar, eu vou procurar um borracheiro para consertar, mas eu tenho que manter meu equilíbrio, porque o meu objetivo é muito maior do que os obstáculos que eu vou enfrentar. A lição veio falando isso, certo? Então, se eu pego um trânsito severo, o que eu tenho que ter nessa hora? Paciência. Para poder chegar lá, saudável, suave e com um sorriso no rosto e abraçar. É isso que eu tenho que ter. A minha vontade, o meu desejo, nada vai me abalar. Tá tudo certo. Então, o que a gente pensa? Os problemas, se acontecerem, a gente vai resolvendo por etapa, de forma equilibrada, vamos falar assim. Muitas vezes a gente não tem esse equilíbrio, não é? Mas a lição, o que ela fala? Aquele que encara a vida, não é? Com a vida sendo uma viagem, uma passagem, os espinhos, o que acontece com ela, ela vai fazendo assim, ó. Não é? Então, mais ou menos é isso. Então, a vida, trazendo aqui pra gente, ela impõe desafios? Impõe.
obstáculos, nossa, não é? Muitas coisas. Só que, o que a literatura espírita fala? Se a vida impõe desafios, somos nós que decidimos se esses desafios serão obstáculos ou degraus. Não é o vizinho que vai decidir, sou eu, somos nós. É o caso da viagem, não é? Os obstáculos todos, se acontecessem, podiam ser difíceis. Eu voltar para casa e falar, não vou viajar mais. Mas eles serviram para quê? No caso, degraus. Eu vou em frente, eu tenho objetivo, eu tenho foco, certo? Então, quando surgem desafios, a gente tem que pensar assim, o que é esses obstáculos, né? Esses momentos difíceis, o que eles estão querendo mostrar, o que eles estão querendo me dizer? Porque, com certeza, todos nós temos momentos dificílimos, não é verdade? Então, o que eles estão sinalizando? O que eles estão mostrando? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, né, para superá-los, para seguir em frente? Por quê? Qual é o nosso objetivo? É o progresso, é evoluir, é sermos melhores. A gente não quer ser mais aquela pessoa, aquele espírito lá de trás, do século XIX, não é? A gente não quer. Então, o que eu preciso aprender com tudo isso? Aí ele vem falando, os livros, né? Se eu encaro a vida como uma viagem, as dificuldades, elas perdem o quê? A importância. O seu olhar muda. As dificuldades é como a viagem para ver o filho. Porque o meu foco é outro. Qual é o meu foco? Como eu falei, é o progresso, é o aprendizado. Então, a gente pode pensar assim, aonde a gente estiver, qualquer lugar que a gente esteja, que a gente reclama muito. Eu não queria estar nesse lugar, eu queria estar em outro, eu queria estar com fulana, trabalhando com fulana, eu queria estar fazendo outra coisa da minha vida. A gente está no lugar certo que a gente precisa para quê? Para crescer, para evoluir. E a gente tem que aproveitar, né? Eu penso muito, quando eu morei, é uma coisa que tem a ver com a lição, tá? Quando eu morei em Curitiba, que eu trabalhei em outra escola, e os curitibanos, eles são organizadíssimos, não é? Eles são centrados, eles querem fazer o melhor. E eu, carioca, do meu jeito, a gente tem um jeito de acolher, de querer abraçar, da gente, não é? De ser... Então, para mim era muito difícil, não é? A gente fazer isso, mas aos poucos, o que aconteceu? As coisas se inverteram. Por quê? Porque quando você acolhe, quando você demonstra que você gosta, que a gente gosta de pessoas, a gente não vive só. Quando você demonstra isso, a recíproca, ela acontece. Ninguém fica igual uma muralha. Todo mundo tem sentimento. Então isso vai quebrando aos pouquinhos. Então lá aconteceu isso. E outra coisa, eu falei, já que eu estou aqui, uma saudade do Rio danada. Já que eu estou aqui, eu vou aprender. Então era no começo que a gente tinha que aprender a mexer no computador. Aquilo tudo, que eu não sabia nada. Então, foi uma luta, eu chorava, porque eu tinha que fazer provas no computador. E aí? Mas aí eu pensava assim, tem que aprender. Eu vou aprender. Até por orgulho, não é? Eu vou aprender, eu sou carioca. Então, a gente aprende. É isso, o degrau, a dificuldade, o obstáculo, elas servem para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, que a gente aproveite as oportunidades, mesmo que a gente não tenha muita afinidade com o outro, em determinado lugar,
mas aproveita. A pessoa não é de todo assim difícil, não é nociva, não é. Ela tem coisas boas. O que ela tem de bom? Então eu vou pegar o que ela tem de bom. Puxa, ela dá uma aula diferente, legal. Como é que ela dá aula? Ah, desse jeito. E a gente vai buscando e crescendo, não é? É assim, é através dos exemplos. Então, quando a gente adota a perspectiva da vida como uma travessia, as pedras que estão no caminho, os obstáculos, eles pesam mais ou pesam menos? Menos. As pedras pesam menos, né? Então, essa conduta que a gente deve ter, que eu acabei de falar, que a gente tem que crescer, as pedras estão aí, os obstáculos estão aí, não é que a gente não vai passar por dor, não é isso. A gente vai passar pelas dores, a gente vai passar pelas dificuldades, mas com uma mudança de foco. A gente vai ter mais equilíbrio, porque o nosso foco qual é? Crescer, evoluir, aprender. Então respira fundo, porque as coisas passam. Os momentos difíceis passam. Quantos momentos difíceis, dificílimos a gente já teve? Muitos. Passaram. Ninguém está falando que a gente não vai ter mais. Vai ter. A gente está no mundo de provas e expiações, não é? Mas a gente confia. Confia na espiritualidade. A gente não está sozinho. Jesus está olhando por nós. Não é, Dr. Herman? Deus, nosso Pai. Então, segura nas mãos da espiritualidade de Jesus e fala, ó, me segura porque eu estou caindo. E vamos em frente. Tá? Então, voltando aqui. O verdadeiro viajante entende que o propósito é chegar no destino. Aproveitar a paisagem, apesar dos trechos áridos e difíceis. E a gente traz, vamos ver se vai dar tempo de falar dos 4 espíritos, mas vamos lá. A gente traz sobre essas oportunidades, não sei se eu já falei aqui, a história dos sapatos, não é? de uma empresa que ela queria exportar sapatos para a Índia. Então ela chamou 2 pessoas, 2 consultores, assim, top, né? E falou, ó, vocês vão para a Índia, lugares diferentes, porque a gente quer exportar sapatos e vocês vão ver como é que eles se portam. Então, um deles chegou em determinado local, olhou para as pessoas e viu que as pessoas não usavam sapato. Não usavam sapato, elas viviam descalças. E esse vendedor, e esse consultor mandou e-mail para a empresa e falou assim, olha, projeto anulado, aqui ninguém usa sapato, ninguém. Então, pode tirar esse projeto da pauta porque ninguém usa sapato. Aí o outro consultor, que estava em outra localidade, viu que as pessoas não estavam com sapato também. E falaram assim, ele falou assim para a empresa, mandou e-mail para a empresa, olha, vocês tripliquem a produção de sapato. Por quê? Aqui as pessoas ainda não usam sapatos. Então a gente observa situações, obstáculos iguais, não é isso? Mas com olhares diferentes. E é isso que a gente tem que ter, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para a gente não colocar tudo na mesma panela, na mesma tigela, no mesmo barco. O nosso olhar tem que ser diferenciado, até porque a gente estuda, né? A gente se prepara para situações difíceis. Tá? Então, que a gente veja os obstáculos de outra forma. Aí ele continua, o nosso querido espírito bispo de Argel. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus
E se não estivesses tão iludidos como estáis, pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então a gente volta a falar aqui, né? Qual é o maior entrave, quais os sentimentos que nos prejudicam, que prejudicam a nossa caminhada? Orgulho, já falamos sobre isso, o orgulho e o egoísmo. Então a gente tem que ter isso na mente. E o que motiva o duelo? O orgulho ferido. O orgulho ferido, ele traz o quê? O desejo das pessoas se vingarem. Isso a gente já leu. E ele fala que a vingança é um dos sentimentos mais inferiores que um ser humano pode ter. Então isso, ele não encaixa só no duelo daquele tempo. Qualquer duelo que a gente tenha, qualquer embate que a gente procure fazer na nossa vida, que a gente queira se vingar, que a gente torça para o outro não acontecer alguma coisa, a gente está tendo um sentimento, desse sentimento de vingança, que é um dos sentimentos mais inferiores que o ser humano pode ter. A gente tem outros, mas vamos prestar atenção nesse, tá? O desejo da retaliação, o ressentimento e a mágoa, o que eles fazem? Eles prendem a gente em sentimentos difíceis que não deixam a gente evoluir, que não deixam a gente caminhar, que não deixam a gente progredir. Por isso que depois ele vem falar do perdão, mais para frente. Então vamos correr. Ele não deixa desenvolver a compaixão, o amor ao próximo. Então, a doutrina espírita ensina o quê? Que o revide gera um ciclo de sofrimento. Sofrimento para quem? Para aquele que ofende e aquele que é ofendido. Porque o elo está ali estabelecido. E é muito forte. E a gente não sabe, se o ofendido desencarnar, como é que ele vai para o plano espiritual? O que ele vai levar junto dele? É difícil. E aquele que ofendeu? Ele pensa que tirar a vida do outro vai fazer com que acabe, que cesse todo o sofrimento. E não é verdade. Isso aí continua, esse sentimento, ele continua. E o que partiu, ele pode o quê? Obsidiar aqueles o que ofendeu. E por isso que a gente vê vários livros trazendo esses depoimentos de espíritos que vêm na mesa mediúnica, dando o depoimento de revide, de ressentimento, de mágoa em relação a esse tema. Então, aquele que quer a vingança só foca em que sentimento? No ódio. E ele vai se consumindo. Já perceberam quando a gente dá vazão, a uma ofensa, porque a gente ainda se sente ofendido. Tem espíritos que a ofensa nem chega no dedão do pé, mas a gente ainda se sente ofendido. Então, vocês percebem que quando a gente se sente ofendido, a gente se consome, a gente começa a arquitetar, a pensar em várias coisas. Vai chegar um momento que vai ter o quê? O revide. Tem essas coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tem uma frase que fala assim: quando a gente não aceita uma ofensa, olha só, quando a gente não aceita uma ofensa ou um mal qualquer, esse mal permanece com quem ofendeu. Se a pessoa ofendeu a gente e a gente consegue blindar, não chega até nós. Não chega. É igual um presente. A pessoa vai dar um presente para a Lolo. A Lolo fala assim, claro que ela vai receber, mas vamos supor, ela fala: não, obrigado, não quero esse presente. O presente retorna para a pessoa. Então é isso que é ofensa. A gente tem que não falo nem armar, porque é uma palavra muito forte, né? A gente precisa blindar, exatamente, blindar em relação a essas coisas. Porque as pessoas estão mandando dardos, às vezes até sem querer. Elas estão jogando lixo, as suas frustrações em cima de muita gente.
Então a gente precisa se blindar com a prece, com a oração. A gente precisa ter um olhar diferente. Mas a nossa reação ainda é o quê? Não é? Tua vez vai chegar. Então, olha o duelo. Tá? Então vamos ler o 3. Vamos ler, continuar. O homicídio, ainda estou no bispo de Argel. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida do seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Então, eu vou parar aqui, senão não dá para falar dos outros espíritos, né? Então, o duelista, ele comete tanto o homicídio quanto o suicídio. Então, olha o peso disso, né? E os livros falam assim, uma vez que ele expõe a sua própria vida, ele está cometendo tanto o homicídio, não é, quanto o suicídio. Aí a gente pensa, quantas pessoas naquela época iam para os duelos sem nenhuma condição, né? Fraqueza moral, porque elas não sabiam manusear a espada, o revólver. Então elas iam desse jeito. E era como se elas tivessem, né? Era o suicídio, e elas sabiam que iriam desencarnar. Então, a gente pode falar que o duelo, ele é um crime o quê? Duplo. Por causa do homicídio e do suicídio. Então o bispo de Argel vem falar o quê? Sobre o perdão. Se a gente quer ser perdoado, a gente tem que ter esse sentimento ainda forte, né, dentro do nosso coração. Então, por que o bispo fala do perdão? Porque o perdão, essas coisas a gente vai lendo e fala, Jesus, que esse perdão chegue bem perto de mim, dentro do meu coração, porque o perdão liberta a gente. O perdão liberta a gente do ódio, do rancor, da mágoa. Por isso que o Evangelho, se a gente for estudar, né, capítulo por capítulo, a palavra perdão está em quase todos os parágrafos. É um sentimento sublimado, a gente pode falar assim. Então, perdoar é limpar o coração de sentimentos o quê? Ruins. Então, a gente tem que se esforçar para perdoar o outro, né? Perdoar é ter... Aí ele fala assim, perdoar é ter compaixão de você mesmo. A gente não tem compaixão da gente. A gente só se castiga, a gente se culpa. Então, perdoar é ter compaixão de você mesma. Porque ele vem explicando, quando a gente fica remoendo sentimentos difíceis, ou por maldade, ou quando sofremos injustiça, a gente começa a vibrar numa energia o quê? Difícil, uma energia ruim. E nos permitimos que esse mal, ele crie o quê? Raízes difíceis. E quando a gente deixa que o rancor e o ódio, a mágoa habitem na gente, como é que a gente fica? A gente fica doente? Fica. Começa a adoecer. Os nossos pensamentos, eles ficam assim, ó, em ebulição. A gente perde o rumo. Então, esses sentimentos difíceis, eles prejudicam o nosso físico, a parte espiritual, a parte mental. A gente não está falando aqui da nossa opinião. O Evangelho traz. E nosso querido bispo de Argel veio trazer tudo isso para a gente. Então, perdoar é um ato libertador. Vamos botar isso na mente. Porque ele traz alívio para quem perdoa, né? Alívio, como ele fala aqui, alívio para quem perdoa e para quem é perdoado. É o maior ato de caridade, tá? Então, quando perdoamos o outro, olha, a gente está falando no perdão, mas, poxa, perdão para cá, perdão para lá. Mas por que
tenho que perdoar mesmo para eu ficar livre dessas coisas. Ok, mas quando a gente perdoa o outro, a gente dá a chance do outro se melhorar. Ele percebe que você perdoa, ele fala assim, não vou fazer mais, eu vou melhorar. Então esse é o lance, é o grande pulo assim, ó, você dá a chance do outro se melhorar. Não é? É muito importante, é muito sério isso. Não é? Então vamos lá, lê o 12, vamos para o 12, que é o nosso querido Santo Agostinho. O duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem o ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Com essas palavras, Jesus de fato, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que diante da primeira ofensa reage brandando? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Então vamos parar aqui, sim. Vamos lá. Vamos ver o que Santo Agostinho. Ele equipara, como a lição traz, do duelo ao suicídio, nesse item 12. Porque em ambos os casos, no duelo, o que é? A falta de coragem de você receber o quê? Uma ofensa. No suicídio, é a falta de coragem, de você enfrentar as dificuldades da vida. Então, ele fala, ele engloba esses dois sentimentos. A coragem demonstrada no duelo é uma coragem verdadeira? Não. É uma coragem superficial. É uma coragem, como ele fala, superficial, pois é movido por quem? Quais sentimentos? Por orgulho, por um temperamento difícil, não é? Então, pela vontade de se vingar por uma injúria. Aí eu pergunto a vocês, qual é a maior vitória, o maior caminhar, os passos largos que a gente pode dar quando a gente respeita assim? O que é mais, não fala vantajoso porque, onde é que a gente caminha mais? Quando a gente é ofendido ou quando a gente ofende? Quando a gente é ofendido. Quando é que a gente caminha mais? Quando a gente é injustiçado ou quando a gente é injusto? Não é? Quando é que a gente caminha mais, como ele fala aqui, quando a gente engana os outros ou quando nós somos enganados? Então isso tudo a gente tem que pensar, não é? Não vai dar tempo de eu falar, vamos lá. Então Jesus, nesse parágrafo, condenou a violência ao orientar Pedro de não usar a espada, de oferecer o quê? A outra face quando for agredido. Por quê? Porque a vingança através do duelo contraria a lei de amor e do perdão, todos os ensinamentos de Jesus. A gente traz, só para ilustrar isso tudo, eu peguei na internet, não é de nenhum livro, é um depoimento de uma pessoa que ela foi visitar um parente no hospital psiquiátrico. E chegando lá, ela chegou na recepção, deu o nome, tudo direitinho, e a recepcionista falou, o senhor se dirija, vai por esse corredor, e é o quarto tal. Passando pelo corredor, ele, caminhando ali, ele recebeu um soco de um
paciente. E o soco desse paciente, ele virou para trás, viu que era um paciente que não era uma pessoa conhecida. Ele ficou surpreso, mas ele não revidou. Aí perguntaram para ele, por que você não revidou? Por que você não fez alguma coisa? Aí ele falou assim, eu não agredi por quê? Era uma pessoa doente. E olha só, e eu não tinha nenhum motivo para agir da mesma forma. Então, ele vem assim com a moral. O homem agiu corretamente? Sim. Sim. Não é? A resposta que ele deu, quando ele falou, não é? Eu não podia revidar porque ele era uma pessoa doente. A resposta dele foi ok? Ok. Por quê? Porque só as pessoas doentes caluniam. Aí ele vem falando. Caluniam, agridem, ofendem as outras sem motivo. Não sei se está sendo muito forte isso, mas a gente se enquadra também, não é? A gente ofende, a gente faz muita coisa ainda. Algumas dessas pessoas, olha o que ele fala, não se encontram internadas. Elas estão às vezes na nossa família, não é? Estão no nosso trabalho, não é? Elas respiram o mesmo ar que a gente. Às vezes, sim, com certeza. A gente, não é? Faz várias dessas, comete várias. Então, não revidar, não responder, não retribuir uma ofensa com outra ofensa, como Jesus disse, não retribuir o mal com o mal, esse deve ser o nosso comportamento, a nossa postura. E a gente está estudando para isso, não está? Então, a gente está estudando, a gente já está aqui hoje. Então a gente ouve. É como eu falo sempre na palestra, olha para trás. E pá, se eu olhar para trás e falo, hoje eu estou bem melhorzinha. E nós estamos, graças a Deus, não é? Não é? Então, né? A pessoa que está bem com ela não tem tempo de agredir, de caluniar. Ela não tem, ela está bem com ela. A ofensa não chega. Né? Não vou falar que é aquela paz e amor, é mais ou menos isso. Né? Ela é suave. Então Emmanuel fala assim, se alguém te lança no rosto o golpe da intemperança, te insultas, desculpa. E restritamente. E se volta a te ferir, é indispensável que reconheças que estás na presença de um enfermo em estado grave. A te pedir, aí ele vem com a solução, olha que lindo. A te pedir amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Então, a gente não pode fechar os olhos, ele está me agredindo o tempo todo. Ele está pedindo socorro, ele está pedindo amparo, mas a gente ainda não enxerga isso dessa forma. Mas a gente já está ouvindo, já é um início de alguma coisa, vamos pensar nisso. No item 13, vamos lá. No item 13, que é uma mensagem do Espírito Protetor, ele vem falar do duelo, né? Como antigamente o duelo ele tinha uma denominação diferente, era o julgamento de Deus, onde as pessoas elas podiam ser culpadas ou inocentes. O que faziam para saber isso? Elas pegavam as pessoas, está lá no rodapé do Evangelho, não está com vocês aí. Tá? Elas colocavam o braço das duas pessoas, um braço só dentro de uma água fervendo, e a pessoa, né, que aguentasse o maior tempo, ela era inocente. Então a gente vai vendo como é que as coisas funcionavam, né? Aí o Espírito Protetor fala assim, que direis entretanto se visses os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato, ainda tinha mais. Aí vem falando de um ferro em brasa para decidir a sua pendência. A gente chamaria de quê? Insensatos, como ele diz aqui, o nosso querido
espírito protetor. O duelo é ainda pior que tudo isso. Então o duelo é pior que tudo isso. Então, esse espírito, o espírito protetor, ele vem falar assim, né? O estúpido, ele vem dar um fechamento desse item. O estúpido amor próprio, a vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento, quando nós tivermos isso, esses sentimentos elevados, desaparecerão os preconceitos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, as leis dos homens. Porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, é preciso que o germe do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Essa é a nossa meta. É o ideal, é a meta a ser alcançada por todos nós. E o nosso Francisco Xavier, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes e fala assim: quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a esses ensinamentos. Não faças aos outros o que não desejas que os outros te façam. Aí então todas as causas de desentendimentos desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. Então, que a gente possa ter esse entendimento, né, sobre a lição trazida por hoje, que ela é uma lição profunda, uma lição forte, que mexe sim com a gente, mas nos ensina como é que a gente deve proceder. Não fazer o outro aquilo que a gente não quer que faça conosco. É a gente ter o perdão, né, no nosso pensamento, no nosso coração. Às vezes a gente fala, perdoar é tão difícil, mas não desejar o mal para o outro já é o início do perdão. Não desejo o mal para o outro. Mas ele fez isso, fez aquilo, deixa. Deus toma conta, Jesus toma conta, não é? Agora a gente vai criar mais débitos com as nossas escolhas, com as nossas atitudes? Não. O que a gente tem que fazer? Deixar florescer o nosso coração em amor, em esperança, em coragem. E olhar igual a viagem. A minha meta é essa. Vou lá, vou viajar, vou lá ver meu filho, o outro está aqui, está tudo bem. É isso. É a alegria, é a felicidade, é buscar fazer o bem. A gente merece. A gente merece ser feliz. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para dar errado. A gente fala sempre isso, não é? Então vamos trabalhar com Jesus, juntinho dele ali, ó. Tá bom? Fique com Jesus, obrigado pela paciência, pelas vibrações. Vocês são 10. Essa frase é minha, que eu tenho que fazer, não? Agora sou eu. Eu vou te olhar. Você lê primeiro? Agora vamos ao momento da leitura. Não parece. Obrigada. Obrigada, Sandra, por essa oportunidade desse estudo, desse tema ainda tão presente no nosso dia a dia, de diversas formas, com pensamentos, atos, né? Com olhares, com tudo ainda o ser humano ainda se encontra, né, duelando. Então, esse estudo foi muito valioso para nós.
Agora nós vamos ler o capítulo 168 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, de Franciscano Xavier, onde o título é Na Meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvíteres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Graças a Deus. Agora chegamos ao momento do nosso passe, né? Vamos apagar as luzes, por favor. Os médios podem se levantar, se dirigirem aos nossos irmãos. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade sublime, para que possamos alcançar tudo aquilo que é de nosso propósito, que viemos buscar na tarde de hoje. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, diante de tamanhas aflições e inquietações que a vida material nos dá, porque ainda vivemos de certa forma materialmente, mas muitos de nós estamos, com certeza, buscando o nosso equilíbrio, compreensão espiritual, mas em função ainda de vivermos no mundo material,
sofremos influências de questões também materiais. Nossa vida tem característica mais densa, e a leitura dessa tarde nos trouxe a exercitarmos a meditação, que é um caminho, uma receita para que nós possamos nos conectar com o nosso Deus, com o nosso Jesus. No nosso silêncio, nós podemos viajar para ambientes onde possamos nos revigorar e recebermos as bênçãos de Jesus e todos aqueles espíritos que rogam e velam por nós. Eles nos fortalecerão e quando voltarmos para um momento consciente, que possamos estar mais serenos e equilibrados. Precisamos nos concentrar em alguns minutos dos nossos dias que não vejamos como uma atitude egoísta da nossa parte, mas sim uma atitude que faz parte de um tratamento para a nossa saúde mental. O nosso coração precisa de exercícios como a meditação, para nos ajustarmos e filtrarmos sentimentos que não irão acrescentar em nada de melhor para a nossa vida. Que possamos sim, então, nossos irmãos, reservar sim momentos do nosso dia, um momento que seja, para estarmos nessa ligação com o Divino, nosso Divino Mestre, nosso Pai, nosso Deus e a espiritualidade maior, para renovarmos em nós os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que assim possa ser, graças a Deus. E agora vamos continuar em silêncio para ouvirmos a prece final. Mantenhamos ainda a nossa vibração, aguardando o final do passe, vibrando em amor e em luz, mantendo, Senhor, a harmonia, o amparo e o sustento desses amigos que aqui estão. Graças a Deus, graças a Jesus, gratos te somos, Senhor, pelos momentos que aqui estivemos, aprendendo que o melhor ainda, que o melhor é que sejamos ofendidos, enganados, traídos, sofrermos. Pois com isso, Senhor, não somos o causador do mal, mas sim estamos ou provando o nosso aprendizado, ou testando os nossos aprendizados. Palavras, Senhor, que Tu nos trouxestes através da Tua irmã,
que batem fundo da alma. Para refletirmos sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. O duelo, como disse a nossa querida, não é mais o duelo da espada, não é mais o duelo da luta, apesar de que ainda há espíritos em nosso planeta que fazem ainda esse papel. Mas a maior parte de nós duelamos pela mente que todos aqui ainda temos, pela mente ainda adoecida. Adoecida, Senhor, porque não entendemos e não seguimos as Tuas leis. E por isso necessitamos estar nas palestras, nos templos, para que possamos escutar repetidamente sobre o amor, sobre o perdão, sobre as Tuas leis divinas, que é amar ao próximo e fazer a eles tudo aquilo que desejamos a nós mesmos. Te agradecemos, Mestre amado. Te agradecemos, Deus Pai Criador, por esses momentos que aqui vivemos de paz. Não aquela paz, Senhor, contemplativa, mas a paz que traz o conhecimento aos nossos corações sobre o bem proceder. E te rogamos, envolve a cada um de nós na Tua luz, no Teu amor, e impulsiona-nos, Senhor, para que essas lições que tivemos durante todo esse mês, desse capítulo tão importante, que ainda trata tanto de nós, possam fixar-se em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos refletir para colocar em ação, sabendo ainda que não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil, mas sim disse que estaria junto de cada um de nós. Que nós creiamos que os bons espíritos estão juntos de nós, nos sustentando a cada momento. Que nós creiamos que Deus nosso Pai é amor infinito e que não coloca nada para nós que nós não consigamos aguentar. Que nós nos lembremos das promessas que fizemos na pátria espiritual antes de reencarnarmos
e que nós nos relembremos também no Evangelho, quando diz Jesus que nós não estamos resgatando nem 1% daquilo que causamos de mal. Sabemos que é difícil a vida na Terra, mas não se esqueçam que vocês não estão sozinhos. Não se esqueçam de que vocês têm amigos não só espirituais, mas amigos nesta casa querida, que acolhe a todos vocês. E que nessa tarde vocês possam sair daqui com as baterias espirituais recarregadas, com a mente um pouco mais equilibrada, com os corações um pouco mais acalmados, e procurem sustentar tudo aquilo que receberam nessa tarde, através dessas lições que as nossas queridas aqui trouxeram. Que possamos, então, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus Pai, acima de tudo, dar por encerrados o momento da nossa reunião pública, gratos por aqui estarmos e recebermos esse banquete de luz. Sendo em Teu nome, em nome de Deus Pai, em nome de Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade querida, é que damos por encerrado a palestra, a reunião da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.